Olá, crianças! Queridos, vamos para a nossa aula de matemática. Hoje nós vamos trabalhar a comparação de frações. O módulo continua sendo o módulo 2. As páginas 175 até a 177, tá? Na página 178, nós vamos realizar aqui durante o vídeo. Por isso eu quero que vocês aí peguem um livro, um lápis, né? Porque nós vamos resolver aqui, tá certo? E aí, depois, vocês vão realizar duas páginas, a 179 e 180. Beleza? Vamos lá? Comparação de frações. Para comparar frações, devemos usar os sinais menor que, né? Menor que, maior que ou sinal de igual. Frações com denominadores iguais. Quando duas ou mais frações têm denominadores iguais, a fração maior é a que tem maior numerador, tá? Então, aqui eu tenho frações que têm os mesmos denominadores, ou seja, o inteiro foi dividido em 5 partes, certo? Aqui também 5. Na primeira fração foi tomado em 2 partes, então é 2/5. Na segunda foi tomado 4 partes, então é 4/5, tá? Então, veja que os denominadores são o quê? Iguais. Qual é a fração maior? Quando os denominadores são iguais, a fração maior é a que tem maior numerador, que no caso aqui é o quê? 4/5. Observem aqui, ó, no desenho, como realmente é verdade. 4/5 é maior do que 2/5. Lembrando que sempre é aberto para o lado maior. 4/5 é maior do que 2/5. Próximo. Fração com numeradores iguais. Tá? Aqui nós temos uma fração onde todos os numeradores são iguais, ó. 1/6, 1/4, 1/3, 1/2. Aí, 1/6 é menor que 1/4, 1/4 é menor que 1/3 e 1/3 é menor que 1/2. Quando duas ou mais frações têm numerador igual, a maior fração é o que tem menor denominador. Então, qual é a menor fração aqui? É a que tem menor denominador, tá? Então, toda vez que os numeradores forem iguais, como nesse caso aqui, a fração maior é a que tiver menor denominador, que no caso aqui a maior é o quê? 1/2. Veja como isso é verdade. Aqui nós temos uma figura que foi dividida em 6 partes. Cada parte dessa representa 1/6, ó. Aqui, 1/6, certo? 1/6, 1/6, 1/6. Cada pedacinho desse representa 1/6. Dela foi tirada 1/6. Só um pedacinho aqui foi tirado, tá? Aqui, ela foi dividida em 2 partes. E foi tirado 1/2 ou metade. Então, qual é a fração maior? 1/2, ó. Veja que essa parte tomada aqui é maior do que essa. Então, toda vez que o numerador for igual, a fração maior é a que tiver o menor denominador. Fração com numerador e denominador diferentes. Quando duas ou mais frações têm numerador e denominadores diferentes, primeiro devemos obter a fração equivalente a elas, reduzindo-as ao mesmo denominador e, em seguida, comparar as frações equivalentes, certo? Então, aqui nós temos uma imagem, que logo depois vocês vão ver, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu tenho o quê? Essa fração aqui, 2/8, né? E aqui, eu tenho uma fração 1/4, tá? Aqui, 1/4. Então, eu vou procurar a fração equivalente a 2/8. Lembrando que para encontrar a fração equivalente, a gente divide ou multiplica. No caso aqui, eu multipliquei por quanto? Por 2, ó. 2 vezes 2 é igual a 4. 2 vezes 8 é igual a 16, certo? Então, 2/8 é equivalente a 4/6 ou 4/16, certo? Na segunda, eu tenho 1/4
E vou também procurar a fração equivalente. Então, eu vou multiplicar aqui por 4. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 4, 16. Aí eu tenho 1/4, tá? E a fração equivalente a ela é 4/16. Vejam só, aqui os denominadores são o quê? São o quê? Iguais, né? Então, veja que agora eu posso dizer que elas são o quê? Que elas são iguais, tá? Que 2/8 é igual a 1/4, tá? Então, vejam só que essa parte tomada, ela representa a mesma quantidade daqui, ó. Mesma quantidade, certo? Então, podemos dizer que 2/8 é igual a 1/4, certo? Representa a mesma quantidade. Vamos para um desafio, tá? Então, a gente vai comparar as frações e usar o sinal maior que e menor que. Aqui eu tenho 7/8 e 6/8. Veja que os denominadores são iguais, não é verdade? Então, quando os denominadores são iguais, a fração maior é a que tiver o maior numerador. Então, 7/8 é maior. Então, vamos colocar o sinal maior que, certo? Lembrando que sempre, ó, aberto o número maior. Maior que 7/8 é maior que 6/8. Vamos para a próxima. 5/8 e 2/8. Denominadores iguais. Quando os denominadores são iguais, a fração maior é aquela que tiver maior numerador. Então, essa aqui é a maior. Vamos colocar o sinal. Isso. 5/8 é maior que 2/8. Próximo. 8 décimos, né? E 6 décimos. Quem é maior? Ó, denominadores iguais. Quem é maior? 8 décimos. Vamos colocar o sinal. Certo. 8 décimos é maior que 6 décimos. 2/8 e 7/8. Denominadores iguais. A fração maior é que tem maior numerador. Então, é 7/8. Vamos colocar o sinal. E lemos assim. 2/8 é menor que 7/8. Aqui, nós temos uma fração onde os numeradores são iguais. Ó, certo? São iguais. Então, quando nós temos uma fração em que os denominadores são iguais, a fração maior é a que tiver o menor denominador. No caso, essa aqui, ó. 5/7 é menor. Então, vamos colocar o sinal. Tá? Então, é maior. É maior do que 5/9. Aqui nós temos também, ó, né? 6/6 e 6/7. Numeradores são iguais. A fração maior é aquela que tiver o menor denominador, que no caso é esse aqui, certo? Olha lá, a maior é essa aqui, porque o denominador é o menor, certo? Agora, gente, vamos pegar o livro, abrir na página 178 e vamos realizar a seguinte atividade. Aqui na página 178 tem assim: veja o aproveitamento nos lances livres de alguns jogadores de basquete em uma partida. Aí tem os lances livres, tem as jogadoras, a Catarina, a Juliana, a Vanessa e a Fabiana. Aqui a quantidade de arremessos, 5, né? 3, 8 e 4. Aqui nós temos os arremessos convertidos, né? Os arremessos convertidos é a quantidade de pontos que ela fez, né? De acertos que ela fez para a equipe. Então, de 5, ela acertou quanto? A Catarina. De 5, ela acertou 3.
De 3, ela acertou 2. A Vanessa, de 8, ela acertou 5. E a Fabiana, de 4, acertou 2. Aí, pergunta assim. Quem foi que marcou mais pontos? Foi a Vanessa. Quantos pontos ela marcou? 5 pontos. Letra B. Na letra B, fala assim. Escreva para cada jogador uma fração que represente os arremessos convertidos em relação à quantidade de arremessos. Então, vamos lá? Catarina, né? A Catarina, 3/5, ó. 3/5. A Juliana, 2/3. A Vanessa, 5/8. E a Fabiana, 2/4. Certo? Vamos para a letra C. Qual jogador obteve o melhor desempenho nos arremessos lance livre nessa partida? Quem foi? Foi a Juliana. Por quê? Porque representa a fração maior. Ou seja, gente, de 3 bolas, ela acertou 2, tá? Então, representa a fração maior. Na segunda, nós temos aqui as bandeirinhas. Aí na bandeirinha diz assim, em cada item o retângulo foi dividido em partes iguais, tá? E uma parte foi pintada de vermelho. Escreva uma fração que represente a parte pintada de vermelho. Então aqui, ó, veja só que essa bandeirinha foi dividida em 3, não é? Em 3 partes, e uma parte foi pintada de vermelho. Aqui foi dividida em 2 e uma parte foi pintada de vermelho. Aqui foi dividido em quanto? 1, 2, 3, 4. Foi dividido em 4 e uma foi pintada de vermelho. Então, vamos escrever a fração referente a cada um. Na primeira vai ficar o quê? Ó, foi dividido em 3 e foi pintada uma de vermelho. Então, representa o quê? 1/3. Na letra B, 1/2, não é? Foi dividido em 2 partes, ó. 2. O denominador indica quantas partes foi dividido o inteiro. E aqui é a parte que foi tomada, que no caso aqui é a vermelha. 1/2. Na letra C, nós temos aqui, ó, foi dividido em 4, foi tirada 1/4. Agora, vamos colocar em ordem crescente. Ó, 1/4, 1/3 e 1/2. Lembrando, gente, quanto mais o inteiro é dividido, menor é a fração, tá? Ó, aqui foi dividido em mais parte, então a parte vermelha é bem menor, veja só. Quanto mais é dividido, menor é a fração. Aí, aqui 1/3, ó, tá vendo? E 1/2, que é a maior fração, ó. Colocamos em ordem crescente. Bem, gente, por hoje é só. Um ótimo estudo. Até a próxima aula.